18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Juntos mais uma vez em 100,7. Começando 18 horas. Eu, você, hein? E ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Karime, muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite. Aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein, ouvinte, queremos a sua participação aqui em 100,7. Queremos que você esteja conosco no programa 18 horas. É só você participar usando aí o WhatsApp, hein, que é o 99488-7592. Exatamente. Manda um zap pra gente. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha agora ao vivo na live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Legal, tá aí, então participe conosco em 99488-7592. Mix. Antes de mais nada, Karime, dando um giro no trânsito em Manaus. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Como é que está? Volta para casa agora. 6 horas e 2 minutos. Alô, André Meirelles. Vai. Você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7, boa noite. Mais uma vez a gente está passando aqui pela Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba, né? Por aqui o trânsito até o momento tá tranquilo, não tá aquele trânsito carregado, mas vai se aproximando aí aquele horário de pico, que já é a partir de agora, e aí daqui a pouco com certeza esse trânsito pode ficar mais complicado ainda. E agora quem está indo nesse sentido, já depois ali do DB da Paraíba, já encontra também aqui trânsito bastante congestionado, então tem que ter paciência aí para trafegar nesse trânsito, Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, 6:03, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Massacre do Rio Abacaxis. Polícia Federal indica policiais militares por mortes e abusos contra ribeirinhos. Na mesma investigação, a Polícia Federal também acusa o ex-secretário de Segurança do governo do Amazonas, Losmar Bonates, de omissão. Olha, em Manaus, a diferença entre os produtos da cesta básica pode ter variação de até 125,31%. Sargento da Polícia Militar é acusado de invadir um condomínio para agredir uma investigadora de justiça. Agora 6 horas e 3 minutos, você no melhor mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite com esses e outros assuntos, hein? Os destaques desta quinta-feira, hoje 8 de maio de 2025, está no ar para você mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o novo Papa da Igreja Católica é o cardeal americano Robert Prevost, de 69 anos, e vai adotar a partir de agora o nome de Papa Leão XIV. É o primeiro Papa norte-americano da história da Igreja, hein, Karime? Exato, Carlão. Inclusive, o novo Papa já criticou abertamente o governo de Donald Trump. Papa Leão é um profundo conhecedor da América Latina e adotou uma linha de defesa dos pobres e mais vulneráveis. Um perfil que indica que ele vai dar continuidade ao pontificado de Papa Francisco. Olha, no primeiro discurso, o Papa Leão pediu a paz mundial e ele disse o seguinte, abre aspas, a paz esteja com todos vocês. Esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado. Eu também gostaria que essa saudação de paz entrasse no coração de vocês. Fecha aspas. 6:05. 18 horas. Olha só aí, o ex-secretário de Segurança do governo do Amazonas, Losmar Bonates, é acusado pela Polícia Federal de omissão na operação que matou indígenas e ribeirinhos no Rio Abacaxis, no interior do estado. Carlão, a Polícia Federal concluiu as investigações sobre o caso, que ficou conhecido como o massacre do Rio Abacaxis. 13 policiais militares indiciados por 8 homicídios e diversas violações aos direitos humanos praticadas contra ribeirinhos e indígenas no interior do Amazonas foi a conclusão desse inquérito. Olha aí, os crimes aconteceram em agosto de 2020 nos arredores do Rio Abacaxis, municípios de Borba e Nova Olinda do Norte. Nessa época foi deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar no estado do Amazonas uma operação chamada de Lei e Ordem na região do Rio Abacaxis. E durante essa operação, policiais militares teriam realizado inúmeros abusos, como ameaça, tortura, violação de domicílio e também homicídios. Exato, a Polícia Federal apurou ainda que 2 autoridades
exerciam a função de comandar as graves violações de direitos humanos, dificultando que agentes públicos de outras instituições acompanhassem o caso e, por fim, garantindo que os 11 policiais acusados não fossem investigados ou punidos. A repórter Odiné Araújo, ela está acompanhando o caso. Odiné, então, foram 4 anos de investigação que comprovou as denúncias de diversas violações aos direitos humanos praticadas pelo próprio Estado contra ribeirinhos e indígenas no interior do estado do Amazonas. É isso, Odinéia? Infelizmente é isso mesmo, Karime. O massacre do Rio Abacaxis é um dos episódios mais violentos dos últimos anos no interior do Amazonas. O caso aconteceu em agosto de 2020, como vocês falaram, quando uma operação da Polícia Militar terminou com 8 pessoas mortas, entre elas indígenas e ribeirinhos, além de diversos abusos cometidos por agentes da segurança pública do estado. Segundo a reportagem do site Metrópolis, o relatório final da Polícia Federal apontou que o então secretário de Segurança Pública do Amazonas, Loismar Bonatz, foi omisso diante do risco de confronto. Mesmo alertado por órgãos como o Ministério Público Federal, ele mandou tropas para a região sem apoio da Polícia Federal e ignorando denúncias de abusos por parte dos policiais. Na prática, Karime, Carlão e ouvintes do 18 Horas, o relatório diz o seguinte: o coronel Loismar Bonatz assumiu o risco de que as mortes acontecessem. O sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, acompanhou junto aos movimentos sociais o massacre do Rio Abacaxis contra as populações tradicionais no assentamento do INCRA e contra os povos indígenas da região. O professor ressalta que o que mais espanta nesse caso é que essas pessoas foram vítimas de quem justamente deveria protegê-las, ou seja, o Estado brasileiro. Vamos ouvir. Foram vítimas por parte de policiais que agiram à revelia da lei, sob interesses, sabe-se lá quais, parece que interesses privados que exploravam a pesca desportiva na região. A gente tem uma Secretaria de Segurança Pública, sob a governança do governador Wilson Lima, comprometida com o mal, comprometido com a morte. Por isso que eu digo que esses senhores são senhores da morte. E não é possível que a gente exponha um conjunto de trabalhadores da Polícia Militar e da Polícia Civil decentes, honestos e dignos, quando toda a corporação fica exposta. A melhor forma que o governador do estado tem para proteger a corporação militar, assim como os trabalhadores, os policiais da Polícia Civil, é valorizar essa polícia. E valorizar a polícia passa por apurar os crimes praticados por policiais. Na época, a operação batizada de Lei e Ordem teria começado como uma resposta à confusão envolvendo um aliado do governo, chamado Saulo Rezende, que foi ferido após pescar ilegalmente na região e entrar em conflito com os moradores locais. O resultado foi toda essa ação violenta da polícia, que incluiu tortura, invasão de casas e até ocultação de cadáveres. Ao todo, 13 pessoas foram indiciadas por crimes graves, como homicídio qualificado, sequestro, formação de milícia e tortura. A Polícia Federal também apontou que houve tentativa de dificultar a investigação e proteger os responsáveis pelo massacre. Agora é aguardar o julgamento dos indiciados, né? E ver se realmente vai ser feita justiça. Volto com vocês. É o que a gente espera aqui, não é, Odiné Araújo? Esse caso, lembra, né, Carlão? Nós noticiamos e acompanhamos de perto essa situação toda e é o que a gente espera que a justiça seja feita. Pelo menos o primeiro passo, que é a investigação, isso já acalanta a gente. A gente já está vendo que as coisas estão caminhando, apesar de 4 anos depois. Mas ok, né? Foi bem investigado, foi a fundo e indiciou os acusados. Agora, eu conversei sobre o assunto com o especialista em segurança pública, o coronel Amadeu Soares, que analisou esse caso e participou do programa. Vamos ouvir o que ele fala. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes da Rádio Mix. Karime, essa ocorrência aí do Rio Abacaxis, ela começou errado, né? E tudo que começa errado tem a tendência de acabar errado. Então, o relatório da Polícia Federal aí, que levou quase 4 anos aí para
para ser concluído. Penso que deva ser um relatório bem criterioso e eu não conheço bem o conjunto probatório, né? Mas o que está relatado, o que está saindo aí a respeito desse fato é que as 8 vítimas são apontadas, né? 8 pessoas foram apontadas como vítima de homicídio e várias outras ocorrências aí. Então, ou seja, esse desfecho é um desfecho completamente diferente daquilo que era para ter sido, né? E me parece que essas pessoas que são vítimas não tinham absolutamente nada a ver com a ocorrência, e o que é um complicador. Então eu penso que nesse caso aí o Estado deve sim um pedido de desculpas às famílias e à população lá do município de Nova Olinda e de Borba. 18 horas. É o mínimo, né, Carlão? Um pedido de desculpas, mas também acho que uma indenização ajudaria muito, sem dúvida alguma. Amenizaria um pouco. Olha, 6h11, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, as ruas da comunidade Parque Riachuelo, no Tarumã, estão sendo recapeadas, recebendo aí asfalto novo e tudo mais. E esse é um pedido aí antigo dos moradores do parque, hein, Karine? Exatamente, Carlão. O prefeito Davi Almeida, o vice Renato Júnior, dizem que a meta é melhorar a mobilidade em todas as zonas da cidade. Vamos acompanhar os detalhes agora com o repórter Kennethson Paz. A Prefeitura de Manaus deu início a mais uma etapa de obras de infraestrutura, dessa vez na comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Mais de 15 ruas vão receber recapeamento asfáltico, totalizando 5.000 metros de pavimentação. O serviço inclui a retirada do asfalto antigo e a aplicação de nova massa asfáltica. Na assinatura da ordem de serviço, o prefeito Davi Almeida destacou que a obra é uma demanda antiga dos moradores e que vai trazer mais qualidade de vida para quem vive na região. Nós estamos na zona oeste, aqui o Parque Riachuelo estava precisando essa condição da infraestrutura asfáltica. Serão 19 ruas recuperadas, na verdade vão ser recapeadas, e acredito que nos próximos 2 meses a gente conclua esse trabalho, fruto de uma emenda do deputado federal Átila Lins, do valor de 8.200.000, que serão aplicados para o benefício da população aqui da zona oeste de Manaus. O vice-prefeito e secretário da Seminf, Renato Júnior, ressaltou que a gestão tem trabalhado para acelerar os serviços de infraestrutura em todas as zonas da capital. Muito trabalho, muito compromisso. Agradecemos ao deputado federal Átila Lins pelo cuidado que tem com a cidade de Manaus, destinando emendas para tirar o povo desse momento de lama, buraco, com trabalho. E é com trabalho que a gente vence todos os desafios, que a gente responde aos anseios da população. E tem mais investimento vindo por aí. O deputado federal Átila Lins anunciou que novas verbas parlamentares estão prestes a ser destinadas para obras de infraestrutura com foco especial na zona norte de Manaus. É minha contribuição para a administração do nosso prefeito Davi. E você sabe que eu tenho um trabalho enorme no interior, mas eu direcionei parte das minhas emendas para entender Manaus também, que é onde eu moro, é nossa capital. Então é a primeira etapa, 8.200.000, mas vai vir mais outra de 12 que ele vai aplicar na Zona Norte, ajudando o Davi a melhorar a cidade de Manaus. Com esse pacote de ações, a Prefeitura de Manaus avança para entregar ruas mais asfaltadas, seguras e com mais dignidade para quem depende delas no dia a dia. Kennethson Paz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h14. Você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. Daqui a pouquinho você confere aqui no programa. Em Manaus, vereador apresenta projeto de lei com a proposta do Dia Municipal do Meu Pet. Nosso assunto é em instantes. 18 horas. E olha só, Karime, Leão e ouvintes, vocês sabiam que o preço da cesta básica pode variar e variar muito, inclusive, hein? Entre os supermercados de Manaus. Nós vamos falar agora sobre uma pesquisa que afeta diretamente o seu bolso. Afeta ou ajuda, né? Fica atento. É o nosso bolso, né, Carlão? Tem que fazer aquela básica pesquisa de preço. É o seguinte, o Procon Manaus fez uma pesquisa de preços e descobriu algumas diferenças significativas nos valores da cesta básica aqui na cidade. E quem traz os detalhes pra gente agora é a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa.
Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite a você que acompanha as notícias aqui na 18 horas. E dependendo do supermercado que você escolhe, o valor da cesta básica pode fazer uma grande diferença no seu orçamento. Pois é, a pesquisa do Procon Manaus, realizada nos dias 5 e 6 de maio, mostrou que o preço médio da cesta nesse mês foi de R$ 280,46. Mas o que é realmente interessante é que alguns supermercados oferecem preços mais acessíveis do que outros. Por exemplo, o Vitória oferece a cesta mais barata, por R$ 262, enquanto o Carrefour tem a mais cara, por R$ 305. Isso é uma diferença de R$ 42, que você pode economizar para outras situações. Segundo a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, a pesquisa tem como objetivo fornecer dados atualizados para que os consumidores possam comparar preços e planejar melhor as suas compras. A pesquisa também mostrou que alguns produtos tiveram aumentos significativos. A batata escovada, por exemplo, teve um aumento de mais de 125%. O açúcar cristal e o leite tiveram uma alta de aproximadamente 5% em alguns estabelecimentos. Já a farinha d'água teve uma queda expressiva de mais de 46% no preço. A dona de casa e chefe de cozinha, Gisele Camargo, explica pra gente como faz o planejamento das compras do mês e comenta se sentiu essa variação de preços nos últimos meses. Eu divido as minhas compras em dias de promoção. Tanto carnes, estivas, material de limpeza, eu sempre procuro as promoções do dia nos supermercados. Quando eu não consigo, acabo vendo a diferença de preço muito grande. Há uns meses atrás, a gente teve um aumento muito significativo do café, do óleo, do ovo. Então, eu sempre estou procurando os supermercados que têm essas promoções diárias. E é assim que eu costumo dividir o rancho mensal, dias de promoções. Então, se você está planejando fazer compras, não deixe de verificar os preços nos diferentes supermercados e planejar as compras com sabedoria. A pesquisa mensal do Procon Manaus é uma ferramenta valiosa para você tomar o controle do seu orçamento e fazer escolhas mais inteligentes. Volto com vocês no estúdio. Se pesquisar, dá para economizar, não é isso? Sem dúvida, tem que pesquisar, Carlão. Tem que pesquisar, não pode sair comprando tudo de uma vez. Valeu, Vanessa Lima. Agora 6h18, você no melhor mix do Brasil. Participe conosco do programa 18 horas em 994887592. É o nosso WhatsApp que tá valendo aí a sua participação aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Política. É isso aí, Carlão. Vamos falar de política. Bora. Nathalie Moraes e Kenneth Sompais já estão aqui com a gente. Então, Nathalie, o vereador João Paulo Janjão apresentou um pacote de projetos para dar mais segurança nas corridas de rua aqui em Manaus. Com direito à faixa exclusiva e tudo. Muito importante, né? Afinal de contas, a gente tem noticiado nos últimos dias os acidentes trágicos, aquele que vitimou o corredor Emanuel Costa, né? Inclusive, o projeto é em homenagem ao rapaz que morreu vítima de um motorista bêbado que invadiu a corrida do Dia do Trabalhador, né? Promovido pelo SESI. Enfim, isso é um passo real para melhorar a segurança dos atletas. Eu acho, a intenção seria essa, não é isso? Karime, boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, se a gente realmente conseguir a aprovação da SPL, eu acho que é um ganho para todos nós e uma homenagem muito justa pro Emanuel Costa, né? O corredor de 26 anos que perdeu a vida aí no último fim de semana. Como você adiantou, né? Ele foi vítima de um motorista embriagado que invadiu a corrida no último dia 1º de maio. E aí o que acontece? Ele apresentou o Janjão, ele é um vereador da pasta do esporte, ele já foi secretário de esportes aqui na nossa capital e ele é um defensor da prática de espaços públicos, essas coisas todas. E aí ele apresentou 2 PLs. O primeiro prevê a criação de uma faixa exclusiva para participante em corridas de ruas aqui em Manaus. E o segundo projeto de lei, Karime, ele pede ali para quê? Para que pelo menos 12 horas antes das corridas de rua possam existir ali blitz de trânsito nas imediações dos eventos esportivos, pelo menos 1 hora antes da largada, além da presença contínua dos agentes e também de batedores ao longo do percurso. Tudo para quê, né? Além da sinalização, realmente inibir. A gente sabe, na maioria das vezes, né, as corridas
as corridas acontecem principalmente ali naquela região da Ponta Negra. Sim. E desde que o mundo é mundo, aquela região ali, infelizmente, acontecem muitos rachas, né? As pessoas realmente andam ali em alta velocidade. Muita imprudência, ali é registrado muita imprudência. Muita mesmo. imprudência no trânsito, e aí ele pede, né? Para que toda a região onde aconteçam as corridas tenham aí essas fiscalizações. Se esse projeto de lei passar aí pela votação e os vereadores derem ok, a gente torce para que o prefeito dê uma sancionada nessa lei, que com certeza vai trazer mais segurança, não somente para os corredores, mas para todos nós. Sem dúvida. Com certeza ele vai, porque ele também participa, né, das corridas. Ele é um então, atleta, acredito verdade. que também seja uma pauta que seja dele. Legal. Olha só, hoje a prefeitura fez uma ação importante, que foi o recapeamento, né, lá na comunidade Parque Riachuelo, no Tarumã, e o Kennedson estava lá, né, Kennedson? E você viu lá situações interessantes, não é isso? Conta pra gente aí o que você viu. Então, Carlão, a gente está falando da assinatura de algumas ordens de serviço, Carlão, que vão poder resultar ali no recapeamento de mais de 15 ruas na comunidade Parque São Pedro, que fica lá na zona oeste de Manaus, no bairro Tarumã. Mas o que chamou muita atenção, Carlão, são os detalhes que acontecem ali nos bastidores, entre uma fala do prefeito, a fala do vice-prefeito, enfim, é o que acontece ali naquele modo geral, Carlão. E eu separei aqui, inclusive, uns vídeos, Carlão, que fala que é um trecho especificamente sobre das falas tanto do prefeito de Manaus, Davi Almeida, vice-prefeito de Manaus, que estava lá também, Renato Júnior, e eles fizeram duras críticas, Carlão, em relação a deputados federais que dizem que não não destinam emendas parlamentares para o Amazonas devido à falta de projetos, enfim, falam sobre várias justificativas e com isso não enviam essas emendas. Então, essas foram duras críticas a deputados federais que atualmente são de oposição da Prefeitura de Manaus. A gente vai ouvir agora um trecho desse vídeo que eu separei justamente com essas falas. Vamos ouvi-los. Isso sim é ser deputado federal. O senhor não é deputado federal de ir pra rede social com mentiras e enganações e conversinhas atrás de like. Eu não posso falar de quem fala mal de mim porque não ajuda Manaus. Merece, sabe de quê da gente? Merece que nós possamos ignorá-los. Sabe por quê? Eles só aparecem para trabalhar na época da eleição. Aí dizem que não tem projeto, que não tem. Quem não quer enviar recurso para a cidade de Manaus inventa desculpa. Mas quem quer, tá aqui, ó. Faz e tá acontecendo. É projetos que vocês querem? Nos convidem, a gente leva projetos para vocês. 18 horas. Falas do vice-prefeito, também do prefeito de Manaus, Davi Almeida, bem inflamadas, Karime Leão. E todo mundo que ouve, né, essas narrativas, ouve essas palavras, tanto do prefeito como do vice-prefeito, sabe de algumas pessoas com quem eles já debateram em relação a isso, né, na última campanha para a Prefeitura Municipal de Manaus, né? Então, na campanha passada ele teve vários opositores ali, como, por exemplo, o capitão Alberto Neto, Amon Mandel também já fez várias críticas em relação a isso, a Prefeitura de Manaus, que não enviou emendas parlamentares por falta de projetos, só que o Renato Júnior com o prefeito rebateram. Disseram, não, tem bastante projetos, é só entrar em contato. E muito também foi questionado o fato de oposições políticas limitarem o envio de emendas parlamentares. E com isso o prefeito ressaltou, não, se você não gosta de mim, se você não gosta do vice-prefeito, goste de Manaus, goste do povo manauara, envie emendas para poder melhorar nossa cidade. Então, basicamente, esse foi um detalhe. Um outro detalhe também que queria chamar a atenção, Karime, é o fato da aproximação do nosso deputado federal Átila Lins. Já que a gente está falando de deputados, o deputado federal Átila Lins, que já está aí na sua gestão por mais de 40 anos à frente da política, né, Carlão? Você conhece bem a história de Átila Lins, já está há mais de 40 anos. Agora, já se posicionou hoje mesmo no palanque, já como pré-candidato à reeleição, Carlão. Então já deixou tudo claro que de fato vem para essa reeleição como deputado federal e está enviando muitas emendas parlamentares. Inclusive, ele é conhecido como o rei das emendas, Carlão. E só nessa emenda agora de infraestrutura foram mais de 8 milhões de reais e disse que vem mais investimentos. Mas os detalhes eu falo daqui a pouquinho, porque eu preparei uma matéria completa sobre isso, Carlão. Boa. Tá ótimo, Nathalie. É verdade que o vereador Raulzinho, ele estreou como autor de um projeto de lei que a proposta é o Dia Mundial do Meu Pet. Olha aí.
Raulzinho tá ouvindo a gente. Só viu, pode Karime? ser, né? Olha, É isso mesmo. Eu falo isso, Karime, Carlão, Nós né? cobramos, e ouvintes, né? porque há 2 dias atrás a gente falou aqui sobre a falta, né, da apresentação ali de projetos de leis dentro da Câmara Municipal de Manaus. Tá aí. E aí, o Raulzinho era um daqueles vereadores que nesses 5 meses de mandato não tinha emplacado um projeto de lei. Aí, tá, beleza. Acho que ele ouviu a gente, ele falou assim, não, quarta-feira, a última sessão plenária da semana, vou lá, vou mostrar pra Nathalie, pra todos os ouvintes do 18 horas, que eu tenho um projeto de lei, sim. Tá aqui, ó, e o aí, projeto. ele foi lá e falou, ó, o meu projeto de lei é para que tenhamos o Dia Mundial do Meu Pet. Ou seja, para todos os pais de pets dizerem assim, Salvou eu tenho um a pátria. pet. Só que assim, gente, isso Não, daí... Tudo bem, nada contra, lógico. Todo mundo aqui, Exato, né? né? Nada Todo mundo, contra. eu adoro os pets. Eu também tá, adoro, né? eu tenho um monte em casa, mas a questão é, gente, tem coisa mais urgente para ser debatido. São outras prioridades. Exato, né? Imagino que exato. a gente quer outras coisas. Ele né? queria evidenciar a relevância dos animais de estimação na sociedade. Claro, todo mundo sabe, ninguém- todo mundo ama os seus pets, ninguém tá dizendo que não ama o pet aqui. Só que o que aconteceu? Essa iniciativa veio depois que a gente fez aí essas críticas, e aí, Karime, é claro que isso daí causou risos entre os parlamentares, inclusive Também, né? até E não era mesmo pra, né? o secretário. Quem é sabe quem é o secretário da Câmara? É o Aldenor Lima, um defensor da pasta dos animais. Até ele não aguentou. Até ele não aguentou e ali deu boas risadas, né? Ele exercia ali a função de secretário da ordem do dia e não escondeu ali a reação durante a leitura da proposta, porque realmente quando o vereador foi desenrolando ali, quanto mais ele desenrolava, mais ele se complicava. Mais engraçado deve ficar, né? Será que o Guedes vai com uma gravata de cachorrinho também, Nathalie, pra homenagear o vereador? Pois é, vamos aguardar aí, né, as cenas dos próximos capítulos, porque afinal de contas, né, as propostas de lei sem fins políticos, elas revelam a distância, né, entre o representante e o eleito, e a gente espera realmente que eles apresentem projetos de lei que possam mudar os meus, os seus, os nossos problemas, os problemas da nossa cidade. Para isso que eles foram eleitos, né? E para isso que eles recebem. Propor uma cidade mais arborizada, né, Nathalie? Exato. Agora eu fico pensando, esses caras, eles têm assessoria a torta e a direito, né? Será que ninguém avisou pra ele ou alguém avisou e ele falou, não, eu vou assim mesmo, não quero saber. Vai né? saber. Carlão, né? Não é Cabeça de possível. político, né? A gente não tem como vai adivinhar, entender. mas Enfim. ficou feião pro Raulzinho, vamos dizer assim, lá na plenária, porque todo mundo arrancou pelo menos ele arrancou boas risadas dos colegas dele lá. Ah, se tivéssemos metas, né? No assunto que a gente até debateu aqui no Verdade, 18 horas, se deveria, por tivéssemos isso. metas para poder alcançar dentro Sim, da sua seria uma função, boa. para poder receber ali as verbas parlamentares, nossa, seria Mas incrível. aí- Paraíso, Isso né? é um sonho. Olha, tem outra situação também aqui que eu queria saber se procede, quem de São Paz, que é o seguinte, a deputada Débora Menezes, ela usou uma escola pública como palco para distribuir santinhos e também material político num evento do governo do Amazonas. Agora a pergunta é, procede essa situação? Isso pode ser enquadrado inclusive como propaganda eleitoral antecipada ou esse tipo de estratégia aí ainda passa batido sem consequência nenhuma, que eu acho difícil, se for verdade. Então, Carlão, pela lei, a lei aqui eu tenho a lei de 9.504, artigo 73, deixa claro que a atitude ela fere os princípios, Carlão, da impessoalidade, da moralidade e também da administração pública. Ou seja, você entregar qualquer material publicitário com o seu rosto evidenciando, parece muito um santinho, Carlão. Não é um santinho especificamente porque não tem número ali, não tem nada. Mas tem a imagem da nossa deputada, ela aparecendo ali como a salvadora da pátria e tal, então representando ali a direita, enfim, basicamente tem a mesma intenção do santinho, Carlão. Então, segundo a nossa lei, a lei que trata sobre isso é de fato ali a quebra da impessoalidade, da moralidade e também da administração pública. Então, esse caso ele vai ser analisado com certeza pelo Ministério Público Eleitoral, também pela Justiça Eleitoral do Amazonas, que podem responsabilizar a deputada por esse ato, Carlão. Ei, Kenneth, antes de devolver aí tudo, inclusive ela alterou a bio dela no Instagram, tá?
pra quem não sabe o que é a Bio, ali o perfil ali no Instagram, ela se intitulou como a deputada das escolas cívico-militares do Amazonas. Tá vendo? Bem, tá. ela já tinha feito algumas aproximações ali na delegacia especializada em proteção a crianças e adolescentes. Eu achei que ela era defensora das crianças. Agora a bio eu tô com a bio dela aberta aqui na minha mão, com o celular em mãos. Deputada das escolas cívico-militares do Amazonas e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Pronto, tá aí. É a bandeira dela, já está, é claro, em campanha, sem dúvida. 2026 é hoje, né? Sem dúvida. Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes e Kennethson Paz. Valeu, Nathalie, valeu, Ken Paz. 18 horas. Olha só, em forças de segurança de Parintins e Barreirinha estão mobilizadas para investigar a queda de uma aeronave de pequeno porte, nesta quinta-feira entre o Paraná do Ramos e o rio Andirá. Olha só, a informação foi repassada por um pescador que teria presenciado o acidente, Karine. Exato, Carlão. A ocorrência ainda não foi confirmada, ou pelo menos não, até a gente entrar agora. Eu tô aqui tentando confirmar com a FAB, mas ainda não foi confirmado oficialmente pela FAB, mas já foi comunicado ao Corpo de Bombeiros e a Central de Resgate. Equipes da Defesa Civil de Barreirinha também foram acionadas para dar apoio nessas buscas. Olha só, segundo a Prefeitura de Parintins, a suspeita surgiu por volta das 10 horas e 40 minutos nas proximidades da comunidade Paraíso do Ramos. Uma força-tarefa foi enviada ao local com equipe de saúde, defesa civil e também central de resgate. E a Prefeitura também informou que o aeroporto Júlio Belém está fechado hoje para obras na pista, o que impossibilita qualquer decolagem ou pouso na região. Agora 6 horas e 31 minutos em Manaus. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, saúde em alerta. Manaus concentra 100% dos casos de Mpox no estado do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. Mix. Karine Leão, que tal darmos um giro no trânsito em Manaus? Vamos saber como é que tá aí as principais vias, não é isso? Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Por onde andas? Trânsito. Mix. Boa noite mais uma vez, Karine, Carlão. Boa noite você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Tem informação do trânsito aqui nas principais vias da capital amazonense, Humberto Calderaro, né? Próximo da passagem de nível da Efigênio Salles, trânsito congestionado por lá. Na Maneca Marques tem um trânsito moderado. Já na Maripiranga a gente tem uma surpresa, em que tem um trânsito com boa fluidez. Só que isso aí acontece até próximo do Ipaã, porque passou dali, né, em diante, no sentido que de quem vai para Torquato vai encontrar um trânsito lento, né? Só vai encontrar uma folguinha já passando da rodoviária de Manaus, e isso para quem vai acessar a Avenida dos Franceses, né? Ou seja, a Avenida Desembargador João Machado, que segue aí com trânsito moderado. A gente também está aqui ao vivo na Avenida Constantino Nery. A gente tem informações do sentido centro-bairro, nesse trechinho próximo da Arena da Amazônia, que quem passa por aqui vai encontrar em todo esse trecho, até chegar ali na Torquato Tapajós, um trânsito também com lentidão, Karine, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h33 agora. 18 horas. Bora saber a previsão do tempo, em tempo Bora e temperatura aqui no 18 horas, Karine. É com ela, não é isso? Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karine e Carlão. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a quinta-feira foi de céu nublado e de clima agradável aqui na cidade, né? Tivemos algumas pancadas de chuvas esporádicas ao longo do dia e hoje também tivemos o mesmo informe de ontem da Defesa Civil do Amazonas sobre um alerta de perigo em potencial para chuvas intensas nas próximas 24 horas. Apesar do nosso clima estável de hoje, vale sempre reforçar esse alerta. E a previsão para a noite é de que o clima continue nublado com chuvas leves e rápidas que podem se estender até a madrugada. Agora, a previsão do tempo para amanhã, 9 de maio, sexta-feira, segundo o Clima Tempo, é de que podemos ter uma sexta de madrugada chuvosa. Ela já vem desde dessa madrugada, né? Se estende até a de sexta, mas na manhã o sol aparece e vai esquentar a temperatura até a parte ali do final da tarde. À noite, o tempo fica firme e sem previsão de chuva para o comecinho do fim de semana. Mas é sempre importante estar preparado para qualquer mudança climática
automática frente a esse aviso, né, que nós tivemos da Defesa Civil. E em caso de emergência, entrar em contato com a Defesa pelo número 199. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 69 a 94%. Maravilha, obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. 18 horas. Olha só, a Câmara dos Deputados aprovou essa semana um projeto que aumenta o número de deputados federais no Brasil. Olha só, hoje são 513 e vão passar a ser agora 531 no total. Aqui no Amazonas, por exemplo, o número de representantes vai subir de 8 atuais para 10, Karine. A gente até já falou sobre esse assunto, acho que desde o ano passado, né, com esse projeto e tudo mais. Aumento de gasto. Pois é, exatamente. O importante é lembrar que a proposta segue agora para o Senado para ser aprovada ou não. Mas o que chama atenção é o que você acabou de falar, Carlão. O custo desse aumento. Os gastos a mais podem chegar a 65 milhões de reais por ano. A repórter Odinê Araújo está acompanhando esse caso, conversou com especialistas e traz pra gente mais detalhes. Odinê, então, com mais deputados, será que teremos mais problemas além de gastos? Boa noite, Odinê. Essa é a principal pergunta que se faz, Karime, diante do aumento de 18 deputados na Câmara dos Deputados em Brasília. Como vocês falaram, a casa passará de 513 cadeiras para 531. É claro que com mais gente haverá mais custo também, né? E o valor da mudança é alto, viu? Cada novo deputado pode custar cerca de 3 milhões e 600 mil reais por ano. Com os 18 novos parlamentares, o gasto total deve chegar a quase 65 milhões de reais por ano. É bom deixar claro, Karime e Carlão, que esse aumento no número de deputados foi sugerido porque o censo de 2022 mostrou que a população cresceu em alguns estados e o Supremo Tribunal Federal decidiu que a quantidade de deputados deve acompanhar esse crescimento. Alguns estados que iriam perder vagas com a reorganização, como a Paraíba, vão manter o número de deputados. Isso porque o projeto aprovado garante que nenhum estado vai ter sua bancada reduzida. Já estados como Amazonas, Santa Catarina, Pará, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso devem ganhar mais cadeiras por causa do aumento da população. O Amazonas vai ganhar mais 2 cadeiras. O analista político Afrânio Soares ressalta que os acordos para a aprovação do projeto incluiu justamente ninguém perder nada. O Amazonas, por exemplo, que tem aí quase 4 milhões de eleitores, ainda tinha somente 8 deputados. Ainda tem, né? Porque isso aí ainda não foi implementado. Tem somente 8, que é a quantidade mínima de deputados federais. Com essa nova recomposição, estados como o Pará, por exemplo, ganhariam mais 4 deputados. O Amazonas ganhará mais 2 deputados. E, por sua vez, se não houvesse esse aumento, os estados como o Rio de Janeiro perderiam 4 deputados. Outros estados perderiam 2, outros 1. Enfim, isso fará, se for finalmente aprovado, que mais 18 deputados sejam incorporados. Isso dá um custo adicional à Câmara Federal, mas acaba acomodando todos os interesses que se tem. Quem ia perder não perde, quem ia ganhar não deixa de ganhar. E foi justamente isso que aconteceu, Karime e Carlão. A medida é mais um reflexo do toma lá da cá político do que uma verdadeira solução para a representatividade no Congresso Nacional. O aumento do número de deputados federais é apenas uma solução paliativa, sem uma reforma política mais profunda que foque na qualidade da representação e não apenas na quantidade de representantes. Pronto. Agora é esperar o Senado decidir. A gente segue acompanhando e eu volto com vocês. Obrigada, Odinê Araújo, pelas informações. É isso mesmo, o famoso né, toma lá da cá mesmo, é isso, né, resumiu muito bem. Vamos ganhar mais. Agora 4h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. 6h39, daqui a pouquinho aqui no 18 horas, sargento da Polícia Militar é acusado de invadir um condomínio para agredir uma investigadora de justiça. É o nosso assunto em instantes. Mix.
Olha só, imagina aí um curso que pode ser, além de uma grande oportunidade, o sonho de muita gente, que é aprender um outro idioma. Mas não tem aí as condições necessárias para isso. Essa é a hora, hein? É que foi lançado na quarta-feira o programa Bolsa Idiomas, Karine. É a chance para quem não tem condições financeiras de pagar um curso particular, né, Carlão? O interessado agora pode se inscrever para garantir uma das vagas que oferecem bolsas de até 100% de desconto. O repórter André Meirelles traz os detalhes pra gente agora. Foram 2 lançamentos de editais na manhã dessa quarta-feira do programa Bolsa Idiomas e Pós-Graduação. Karine e Carlão, boa noite para vocês. Boa noite você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. O evento de lançamento aconteceu no auditório da Casa Militar na Avenida Compensa, Zona Oeste aqui da capital amazonense. Os programas, eles são destinados à concessão de bolsas de estudos em instituições particulares que podem ser integrais de 100% ou parciais, com 75% e 50% de desconto no valor da mensalidade, e vão ser ofertadas quase 100 mil vagas. O Bolsa Idiomas está oferecendo aí oportunidade de acesso a cursos básicos de língua estrangeira para estudantes de baixa renda a partir de 10 anos de idade. Já o Bolsa Pós-Graduação vai atender estudantes de baixa renda que comprovadamente não tenham condições de pagar os estudos em instituições de ensino superior privadas e estabelecidas aqui na capital amazonense em cursos aí em cursos de especialização lato sensu na modalidade de ensino presencial, o que é uma oportunidade, como explica o prefeito de Manaus, Tavi Almeida. Eu estou muito feliz com o trabalho feito pela educação municipal e pela ESP. A ESP que tem dado oportunidades de vida para as pessoas na cidade de Manaus, porque a educação é a melhor ferramenta de transformação de uma sociedade. Um povo esclarecido é um povo que tem perspectivas presentes e futuras. Nós vamos preparar nossas gerações de alunos para o presente e para o porvir. E dizer que o trabalho da prefeitura é esse: oportunizar condições para a população crescer em todos os níveis nas suas vidas. Olha, o prefeito também informou que é necessário um suporte dos veículos de comunicação e também de toda a sociedade na divulgação dessas oportunidades, porque apesar do grande número aí de vagas, o percentual de aprovados nas seletivas é baixo, ficando aí com 15% a 20% das bolsas sendo preenchidas. Você que tem algum amigo conhecido que quer fazer uma graduação, uma pós-graduação, você que tem um filho, tem um sobrinho que quer aprender um idioma, está aqui a oportunidade. Não podemos perder as oportunidades. E agora a prefeitura está dando essa oportunidade. Nos ajudem, sejam as nossas vozes para divulgar essas ações nas suas redes sociais. E o subsecretário de Administração, Planejamento e Gestão, Alexandre do Carmo, ele reconhece que a relevância dos programas de bolsas pós-graduação e de idiomas muda também a perspectiva de vida da população, que neste ano tem mais uma grande oferta de vagas. O dia de hoje, inclusive, é um dia memorável, porque quando nós comparamos o Bolsa Pós-Graduação e o Bolsa Idioma do ano passado para este ano, o número de vagas e oportunidades aumentou. Então, isso é algo que precisa ser de bastante relevância e que quem estiver ouvindo, tiver acesso realmente a essas informações, não perca essa oportunidade para poder alavancar na sua pós-graduação e na questão dos idiomas também. E o diretor da Escola de Serviço Público Municipal em Inclusão Socioeducacional, Aurilex Moreira, explica agora pra gente quais são os principais critérios que a população precisa estar atenta no momento da inscrição, conforme previstos nos editais. Um deles tem que ser habitante, tem que ser morador da cidade de Manaus. O segundo se você tem uma renda até 3 salários mínimos e meio per capita, né, familiar, também são critérios interessantíssimos. Se no caso do Bolsa Pós-Graduação, se não tem ainda nenhuma pós-graduação, e lógico, tem que ser graduado. Então são os critérios que serão aferidos, medidos
e para efeito de classificação. Então, se você tem esse perfil, tem grande chance de conseguir uma bolsa aí de 100%, 75% ou 50%. Olha, esses dois programas, eles contam com parcerias de 24 instituições de ensino privadas, 17 no Bolsa Idiomas e 7 com o Bolsa Pós-Graduação. O coordenador de gestão educacional do ICBEU, Mauro Vieira, disse que a instituição tem 10 anos de parceria com a Prefeitura de Manaus, capacitando uma parcela da população que não teria condições sem o programa de idiomas. Nós estamos extremamente orgulhosos de ajudar na capacitação de parcela da sociedade amazonense que sem essas bolsas não teriam condições de participar. E olha só, o programa Bolsa Pós-Graduação está ofertando 60.320 bolsas, das quais 3.125 são exclusivamente para pessoas com deficiências, PCDs. E as 7 instituições de ensino superior, elas vão disponibilizar 185 cursos de especialização lato sensu na modalidade de ensino presencial. E o edital do Bolsa Idiomas vai ofertar 36.021 bolsas, sendo 34.121 de ampla concorrência e 1.900 para PCDs. Aí vão ser 7 cursos básicos de 7 idiomas: inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês, em 17 instituições de ensino da língua estrangeira. As inscrições para o Bolsa Pós-Graduação vão começar já a partir desta quinta-feira, 8 de maio, e encerra aí no dia 14 deste mês. Já para o Bolsa Idiomas, o prazo de inscrição é do dia 15 até o dia 21 de maio. E todo o processo deve ser feito exclusivamente no site da Prefeitura de forma gratuita. Legal. Volto com vocês. Maravilha, obrigada pelas informações, pela oportunidade, né, Carlão? André Meirelles. Olha só, agora imagina também um projeto que leva música, teatro, dança e outras expressões culturais para terminais, feiras e praças. Interessante, hein? Esse é o projeto Arte pela Cidade, da Prefeitura de Manaus. Carlão, a iniciativa valoriza os artistas locais e leva a cultura direto para a população, e esse é o objetivo. E quem acompanhou esse lançamento foi o repórter Kennedson Paz, que traz os detalhes pra gente agora. A cena cultural de Manaus ganhou um novo impulso com o lançamento do projeto Arte pela Cidade, idealizado pelo prefeito Davi Almeida e coordenado pela Fundação Manaus CUT. A ação faz parte do programa Cultura Itinerante e vai levar expressões artísticas como música, teatro, dança, circo e artes visuais para espaços públicos como terminais de ônibus, feiras e praças. De acordo com o prefeito, a ideia é levar a arte para perto da população com apoio real a quem faz cultura na cidade. 500 artistas locais serão contemplados nesse evento chamado Arte pela Cidade, onde nós vamos estar levando shows musicais, apresentações musicais para as feiras, os mercados, as praças, os logradouros públicos lá na periferia da cidade de Manaus. Serão 500 artistas e eu acredito que teremos aí do mês de maio ao mês de novembro muitas apresentações para fortalecer a questão cultural na nossa cidade, fortalecendo também os artistas locais. O projeto segue até novembro e continua aberto a novos participantes, como destacou o secretário da Manaus CUT, Gender Lobato. Nós fizemos um novo layout do nosso site da Manaus CUT através da Prefeitura de Manaus, para que os artistas tenham oportunidade para fazer um recadastramento. A gente sabe que se troca muito de número e você às vezes não consegue contato. A nossa ideia é fazer algo muito democrático. Nós montamos uma curadoria dentro da Manaus CUT exatamente para fazer a escolha desses artistas, para que a gente possa fazer de forma igualitária. Da mesma forma, nós abrimos 10 vagas para que a internet faça uma votação e que esses artistas possam participar. Então, é um projeto realmente grandioso que não envolve só a música, envolve todos os setores da cultura. Artistas que ainda não estão cadastrados podem se inscrever no sistema da Manaus CUT para participar. Benefício para o artista e também para a população. É o que destaca o secretário Gender Lobato. Nós damos oportunidade para os artistas trabalharem, mas nós também levamos alegria para aquele povo que sofre e que está cansado do dia de trabalho e que de repente se depara no terminal com um espetáculo de um artista. Isso aí é muito gratificante para o artista e também para as pessoas que estão podendo assistir a apresentação. Além de valorizar a cultura, o projeto gera renda, fortalece a economia criativa e ajuda a ocupar a cidade de forma mais viva e inclusiva. Kennedson Paz para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha só, Manaus concentra 100% dos casos de Mpox no estado do Amazonas. Os dados são da segunda Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Só esse ano, por exemplo, já foram aí confirmados 35 casos da doença. Carlão, e o dado acende um alerta, né, de reforçar a informação correta sobre a transmissão, os sintomas e a importância do diagnóstico rápido. A Nathalie Moraes volta a conversar com a gente aqui ao vivo, que tem mais detalhes a respeito desse assunto. Então, Nathalie, a gente começa a ficar preocupada. É uma doença que está assustando, já matou 2 pessoas aqui no norte, né? E o que os especialistas falam a respeito do assunto? Boa noite mais uma vez, Nathalie Moraes. Boa noite, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Karime, né, é uma situação preocupante porque, como você disse, né, nós tivemos 2 mortes registradas aqui na nossa região, então realmente acende um alerta. E aqui na nossa capital a gente teve 94 notificações, né, 94 suspeitas de casos de Mpox. Desse total, 35 já foram confirmadas. A gente teve outras 2 confirmações nos últimos dias, né, nos últimos 7 dias, e ainda um único caso segue aí em análise pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, né? Só que assim, Karime, a gente tem um público que vem sendo mais atingido. Todos os casos de Mpox registrados aqui no Amazonas, como o Carlão adiantou para os nossos ouvintes, foram registrados aqui em Manaus e em homens com idade entre 30 e 49 anos. E aí, mas só que muita gente, não é só em Manaus, né, Karime? Em todo o Brasil, muita gente vem levando a Mpox como de uma forma preconceituosa, como se realmente fosse uma doença sexualmente transmissível, e não é, tá, Karime? Ela é também, digamos, também, né? Vamos dizer assim, mas ela, realmente, você precisa ter um atrito, né, com a ferida. Com a ferida da pele. Exatamente. Mas para falar mais como é que você pode se contaminar sobre isso, eu conversei com o Vinícius Borges, ele que é infectologista, gravou um vídeo super legal explicando um pouco mais pra gente sobre como é que acontece essa contaminação da Mpox. A principal forma de transmissão é através do contato com lesões de pele, feridas, vesículas, pústulas, úlceras. A transmissão através do ar por gotículas grandes, ela até pode acontecer, mas ela não é a mais comum, não é igual uma gripe, a Covid. Na África, isso é importante principalmente nos ambientes domésticos, em que as pessoas ficam aglomeradas, contato face a face prolongado. Mas a principal transmissão é através do contato, e como o sexo envolve, né, esfrega, microabrasões, também existe essa possibilidade de transmissão. No momento, a principal maneira de prevenir é através da vacina, que aparentemente o Ministério está correndo atrás para voltar a vacinar a população. Então, nesse momento, o que você pode fazer é ficar atento. Ainda não tem indicação para sair usando máscara, embora máscara para Covid e para influenza funcione muito, para reduzir o número de parceiros, e nem muito menos que isso está afetando grupos específicos. A Mpox do tipo 2 ainda está circulando no Brasil, e o que a gente precisa fazer é vacinar. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, ouvimos aí a fala do Vinícius Borges, ele que é infectologista, né? E apesar aí desse aumento de circulação viral, né? A gente reforça que o cenário atual aqui na nossa capital não é para que as pessoas, né, fiquem em pânico. Não, a situação é estável, mas a gente precisa manter todos os cuidados de higiene e principalmente, Karime, sempre lavar bastante as mãos. Qualquer ambiente compartilhado aí que você vai, né, seja numa academia, praça de alimentação, qualquer local onde existe uma aglomeração de pessoas que você possa compartilhar objetos, compartilhou, higieniza bem as mãos, né? Se não estiver fazendo uso de máscaras, qualquer coisa do tipo, essa é a melhor forma de se prevenir. Pronto, lave sempre as mãos, é o melhor conselho. Como diria a vovó, né? Lave sempre as mãos. Com certeza. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Legal, Nathalie, 6h53 em Manaus. 18 horas. Olha, escuta esse absurdo, hein? Um sargento da Polícia Militar é acusado de invadir um condomínio para agredir uma investigadora de justiça, Karine. Carlão, é um absurdo, né? Impressionante a facilidade, a tranquilidade que um homem tem para bater numa mulher. A verdade é essa. Bom, o acusado é o sargento Francisco Cleiton de Souza Almeida. Ele foi detido pela polícia. O repórter André Meirelles está acompanhando esse caso, traz os detalhes pra gente. Então, André, de acordo com informações preliminares, o sargento foi cobrar uma
uma dívida de um morador. Explica pra gente. São informações preliminares que diz que o sargento teria supostamente invadido o condomínio para cobrar uma dívida de um morador. Karime, Carlão, boa noite para vocês, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Inclusive tem até vídeos do circuito interno de segurança do condomínio que mostra o momento em que o sargento teria se aproveitado da entrada de um carro para invadir o local e sem autorização. Inclusive o segurança e o síndico do condomínio foram atrás desse sargento para tentar tirar ele ali, mas ele não obedeceu. Ele ficou resistindo ali e foi preciso chamar a investigadora da Polícia Civil aqui do Amazonas, a Arkena Chagas. Ela foi chamada aí para tentar ajudar na situação, mas aí o homem acabou se recusando de sair e aí começou toda essa confusão que inclusive ela acabou sendo agredida de acordo com as informações dela mesma. Só que para deixar claro aqui, a gente também conversou com o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Bruno Fraga, que disse que no momento aí dessa ocorrência, o policial não estava em serviço, nem também a investigadora, né, o que não configura conflito entre instituições por se tratar então de um caso isolado, né, uma briga pessoal entre eles. Esse caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia. Os envolvidos prestaram na tarde de hoje depoimentos. A investigadora também foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito e a gente continua acompanhando aqui o desenrolar dessa história, Karine, Carlão. Agora, olha só, André, nessa quinta-feira a polícia prendeu um dono de assistência técnica aqui no bairro Alvorada por estar desbloqueando celulares roubados. André, ele foi preso aí com 29 celulares roubados, é isso? Procede? Isso mesmo, foram 29 aparelhos celulares com restrição. Inclusive, esse homem ele já estava sendo investigado aí por desbloquear esses aparelhos. E ele cobrava por cada serviço. Além de fazer esses serviços de desbloqueio de celulares, quebrando aí códigos, desbloqueando e-mails e iClouds, ele comprava esses aparelhos sem nota, sem caixa, para fazer a revenda desses aparelhos. Inclusive, o delegado titular do NIRC, do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares, Bruno Itotuzzi, disse também que esse flagrante aconteceu durante uma fiscalização que estava acontecendo, inclusive ali pelo bairro Alvorada. Estamos aqui no Alvorada, terminando a Operação Recupera Fone 8. Fizemos aqui uma visita em diversos estabelecimentos comerciais que operam com telefonia celular. Verificamos vários aparelhos, verificamos os aparelhos que são deixados, verificamos os dados dos clientes que trouxeram esses aparelhos. Apenas um alvo vai ser conduzido lá para a delegacia. Ele já havia sido acusado de desbloqueio de aparelhos roubados. Isso é de uma investigação que já vinha em andamento. No demais, nenhum estabelecimento aqui foi encontrado com uma sequer irregularidade. O delegado Itotuzzi também disse que o programa Recupera Fone continua em todos os bairros de Manaus e em municípios que têm lojas e assistência técnicas de aparelhos eletrônicos. Essa investigação já vinha acontecendo já há umas 3 semanas e faltava virmos aqui na Alvorada fazer essa primeira visita e hoje estamos aqui fazendo a Recupera Fone 8 como uma promessa que fiz a toda a capital interior. Vamos fazer a Recupera Fone em todos os bairros onde tiverem assistência e também nos interiores. A Polícia Civil também, ela faz uma orientação que quem teve celulares roubados ou furtados, que compareçam até a sede do NIRC, fica ali no conjunto Seletramazon, no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul, ou na delegacia mais próxima aí para registrar o fato fazendo o boletim de ocorrência, que isso é importante para as investigações. Agora, sobre a situação do homem, do dono de assistência técnica, que foi preso aí com 29 aparelhos celulares roubados no bairro Alvorada, ele aí vai responder por telefones roubados, receptação qualificada e vai ficar à disposição da justiça. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, você era o melhor Mix do Brasil. Mix. Economia. Olha, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em forte queda de 1,47% aos R$ 5,66. O euro fechou positivo em 2,17%, cotado aos R$ 6,35. E o Bitcoin registra alta de 4,56% aos R$ 581.281. E o Bovespa encerrou o dia em alta de 2,12% aos 136.231 pontos. E a Associação
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas divulgou pesquisa apontando que 87% dos empresários esperam registrar aumento no faturamento no Dia das Mães, em comparação com o ano passado. Para a maioria dos entrevistados, esse crescimento deve ficar em até 20%. Olha só, 12 estabelecimentos que devem funcionar no domingo, 21% esperam um aumento de até 5%. Outra parte, 8%, acredita que o crescimento pode chegar entre 21% e 30%. E mais 8% apostam em faturamento superior a isso. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes no Amazonas, que é o Franco Andrade, disse que o Dia das Mães é uma data estratégica para o setor e para o comércio como um todo. A gente sabe que só perde para o Natal em volume de vendas, não é, Carlão? Sim. E ainda, segundo ele, a expectativa é de aumento nas vendas e esse otimismo ajuda a recuperar parte de perdas acumuladas. Mix. Vou fechar, Karim, me dando um giro no trânsito. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Trânsito. Mix. Alô, boa noite mais uma vez, Karim e Carlão. Boa noite você, ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. A Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, tá um trânsito carregado, hein? E esse trânsito segue assim até próximo ao Plaza. Bairro Centro, próximo ali do novo semáforo que foi instalado, inclusive tá com boa fluidez, e a gente acredita que é por conta aí do horário, 7 da noite agora, Karim e Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, 7 em ponto em Manaus. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A comunidade católica mundial conheceu hoje o seu novo líder, eleito pelo Colégio de Cardeais. O americano Robert Prevost foi anunciado como o Papa Leão XIV. Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Prevost tem 69 anos e se torna o primeiro Papa norte-americano da história da Igreja. É também o primeiro pontífice vindo de um país de maioria protestante. Assume o pontificado num momento de muita divisão ideológica e de muitas guerras no mundo. O nome é uma homenagem ao Papa Leão XIII, que morreu em 1903 e que iniciou a doutrina social da Igreja com a sua Rerum Novarum, documento que abordava as questões mais delicadas do relacionamento entre empregado e patrão. Coisas como salário justo, o limite da jornada de trabalho, o trabalho insalubre, o trabalho da mulher e o da criança, assim como o trabalho escravo, o que indica que o novo Papa vai dar continuidade de várias formas às pregações e orações por justiça social e paz no mundo. 18 horas. 7-2, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.